O que acaba de acontecer nas Nações Unidas não é simplesmente mais uma notícia, é um sinal. Um sinal de que o mundo que conhecemos está se transformando e se transformando em uma velocidade alarmante. E se não prestarmos atenção agora, vamos acordar em um planeta onde as regras são escritas por outros, não por nós. A Rússia e a China acabam de vetar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que buscava proteger o comércio marítimo no Estreito de Hormuz. Isso mesmo, você ouviu direito. Uma resolução que contou com o apoio de 11 dos 15 membros do Conselho foi bloqueada por dois países que declararam abertamente que aquela resolução era tendenciosa contra o Irã. E enquanto isso acontecia, o Brent havia superado os US$ 160 por barril. Concerned, os preços dos combustíveis estavam nas alturas em todo o mundo e vários países já estavam racionando seus estoques de energia. Isso não é política abstrata. Isso é dinheiro saindo do bolso de cada família que abastece o carro, que paga o aquecimento, que compra alimentos que chegam em caminhões movidos a combustível. Isso nos atinge a todos, especialmente aqui nos Estados Unidos. E é preciso entender por quê. Preste atenção no que está acontecendo aqui, porque há muito mais por baixo da superfície do que as manchetes nos contam. No dia 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra o Irã no âmbito da Operação Epic Fury, direcionados a instalações militares, sítios nucleares e a liderança do país, resultando na morte do líder supremo Ali Khamenei. Esse foi o gatilho, esse foi o momento em que uma tensão que vinha sendo alimentada em fogo brando durante anos explodiu em algo que agora sacode a economia do planeta inteiro. E a pergunta que deveríamos nos fazer, a pergunta que poucos nos grandes veículos de comunicação se atrevem a formular com clareza, é esta: quem paga o preço dessas decisões? Os que as tomaram ou os que nunca tiveram voz para questioná-las? Porque existe algo que a análise convencional não quer reconhecer completamente. A Agência Internacional de Energia classificou o fechamento do Estreito de Hormuz como a maior interrupção de abastecimento na história do mercado global de petróleo. Pense nisso por um instante. Não a maior da última década, não a maior desde a Guerra do Iraque, a maior em toda a história do mercado global de petróleo, superando a crise do petróleo de 1973, superando a Revolução Iraniana de 1979, superando a Guerra do Golfo de 1990. Estamos diante de um momento histórico sem precedentes e muitos de nós mal começamos a processar isso, porque os grandes canais de notícias nos inundam com imagens de explosões e declarações de funcionários, mas não explicam o que isso significa para a nossa vida cotidiana, para o nosso trabalho, para os nossos filhos. A partir do dia 4 de março de 2026, as forças iranianas declararam o estreito fechado, ameaçando e efetivamente atacando embarcações que tentavam cruzá-lo. Um estreito de apenas 34 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Um corredor minúsculo geograficamente, mas de uma importância colossal para a economia mundial. Aproximadamente 27% do comércio marítimo global de petróleo bruto e seus derivados passa por esse estreito, e quando esse corredor se fecha, o mundo não simplesmente busca uma rota alternativa e segue em frente. O mundo vacila, os mercados entram em pânico, os preços explodem e os que menos têm recursos para se proteger são sempre os que mais sofrem. Agora quero que você entenda o que aconteceu ontem no Conselho de Segurança da ONU,
porque aí está a chave para compreender para onde o mundo está caminhando. A resolução liderada pelo Bahrein buscava reabrir o Estreito de Hormuz. Quase uma dúzia de países votaram a favor, incluindo Bahrein, Dinamarca, França, Grécia, Letônia, Libéria, Panamá, Somália, Reino Unido e Estados Unidos. Colômbia e Paquistão se abstiveram, mas o veto da Rússia e da China, ambos membros permanentes do Conselho de Segurança, afundou definitivamente a resolução. 11 países favoráveis, nenhum contrário, exceto os 2 que detêm o poder absoluto do veto. E esse é exatamente o problema estrutural que quero que você enxergue com clareza. O próprio desenho das Nações Unidas, criado após a Segunda Guerra Mundial, concede a 5 países um poder que nenhuma maioria pode superar. E esse desenho, que em seu momento foi concebido como um mecanismo de estabilidade, está se tornando um instrumento de paralisia institucional, precisamente quando o mundo mais necessita de ação coletiva. O embaixador russo Vassily Nebenzia justificou o voto afirmando que a resolução apresentava as ações iranianas como a única fonte de tensão regional, enquanto os ataques dos Estados Unidos e de Israel não eram sequer mencionados, e o embaixador chinês Fu Kong disse que o rascunho não captava as causas profundas nem o panorama completo do conflito de forma abrangente e equilibrada. Bem, cada um pode concordar ou discordar desse argumento. Pessoalmente, acredito que se trata de uma simplificação conveniente, porque o bloqueio de um estreito internacional que afeta nações que não têm absolutamente nada a ver com o conflito não é um ato de defesa soberana, é uma ação que impõe sofrimento a terceiros inocentes. Mas o que quero que você observe é o seguinte: a Rússia e a China não estão argumentando do nada. Estão respondendo a um histórico de intervenção militar unilateral dos Estados Unidos no mundo. E isso nos obriga a uma reflexão mais profunda sobre como chegamos até aqui. Mike Waltz, embaixador americano na ONU, afirmou que ninguém deveria tolerar que se aponte uma arma para a economia global, acrescentando que naquele dia a Rússia e a China toleraram exatamente isso. E ele tem razão no sentido de que o impacto econômico é devastador e real. Mas existe uma ironia enorme aqui que não podemos ignorar. Os Estados Unidos também estão utilizando o poder militar, também estão tomando decisões unilaterais com consequências globais. E há milhões de pessoas no mundo que sentem que a economia global é refém dos interesses de Washington há décadas. Isso não justifica o fechamento de um estreito internacional. Absolutamente nada justifica isso. Mas nos diz algo importante sobre a natureza do sistema internacional em que vivemos. Um sistema onde a linguagem da legalidade e dos princípios universais é invocada de forma seletiva conforme quem esteja falando. Vamos falar do impacto econômico real, porque é o que nos afeta mais diretamente aqui neste país. O conflito provocou uma segunda grande crise energética para a Europa, principalmente por causa da suspensão do gás natural liquefeito do Catar e do fechamento do Estreito de Hormuz. A crise coincidiu com níveis historicamente baixos de armazenamento de gás na Europa, estimados em apenas 30% da capacidade, após um duro inverno de 2025 a 2026. E quando a Europa entra em crise energética, isso não é um problema europeu isolado. A Europa é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Quando a Europa estagna economicamente, a demanda por produtos americanos cai. Quando o euro se enfraquece, os exportadores americanos perdem competitividade. Estamos todos conectados, ainda que nossos políticos falem como se pudéssemos isolar as consequências dos conflitos atrás das fronteiras nacionais. No dia 31 de março de 2026,
Os preços da gasolina chegaram a $4 por galão, já que a guerra com o Irã causou um aumento de 30% nos preços dos combustíveis. $4 por galão. Isso não é um número abstrato. É o trabalhador que dirige 2 horas por dia para chegar ao emprego porque não pode pagar o aluguel perto da cidade. É a família que precisa escolher entre abastecer o carro e pagar a conta do supermercado. É o pequeno negócio que opera com margens estreitas e que, de repente, vê seus custos de transporte e abastecimento dispararem. O peso desta crise não recai sobre quem tomou as decisões que a causaram, recai sobre as pessoas comuns, como sempre. E aqui há algo que preciso dizer porque é fundamental para entender a lógica de poder que está operando neste momento. Um número limitado de embarcações vinculadas à China, à Rússia, à Índia, ao Paquistão e a outros países aliados recebeu permissão para cruzar o estreito. Você entende o que isso significa? O estreito está fechado, mas não para todos. Está fechado de forma seletiva, fechado para o comércio ocidental, para os navios vinculados a países que apoiaram os ataques ou que simpatizam com a posição dos Estados Unidos, mas informalmente aberto para aqueles que estão na órbita do Irã ou de seus aliados. Isso não é um bloqueio neutro, isso é geopolítica pura, disfarçada de crise de segurança marítima. E nos diz que o mundo já está funcionando com 2 sistemas paralelos, 2 redes de comércio, 2 conjuntos de regras, um para o bloco ocidental e outro para o bloco que se consolida em torno da Rússia, da China e do Irã. Esta é precisamente a transformação estrutural que há anos tento fazer com que compreendamos. Não estamos vivendo simplesmente uma crise do Estreito de Hormuz. Estamos vivendo o momento em que a ordem mundial da pós-Guerra Fria, aquela ordem que conferiu aos Estados Unidos uma posição de supremacia sem precedentes, está sendo desafiada de forma direta e organizada. Analistas de Wall Street e funcionários do governo americano estão começando a considerar a possibilidade de que os preços do petróleo possam disparar até $200 por barril. $200 por barril. Isso seria uma catástrofe econômica de proporções que não vimos em gerações. E a pergunta que ninguém quer responder com honestidade é: quanto disso era previsível? Quanto disso é o resultado inevitável de décadas de política externa que priorizou o poder militar em detrimento da diplomacia, a coesão das elites em detrimento das necessidades dos povos? O problema macro mais amplo é que uma interrupção prolongada em Hormuz elevaria os custos de combustível e frete, pioraria as expectativas de inflação, endureceria as condições financeiras e pesaria ainda mais sobre os mercados emergentes dependentes de importações. Os mercados emergentes. Isso inclui dezenas de países na América Latina, na África e na Ásia, que não têm absolutamente nenhuma responsabilidade por este conflito, mas que vão sofrer suas consequências. Isso inclui comunidades aqui nos Estados Unidos, comunidades latinas, comunidades de trabalhadores, comunidades que já viviam no limite antes de os preços da gasolina e dos alimentos começarem a subir. Esta crise não atinge todos da mesma forma. Ela golpeia com mais força quem já tinha menos. E isso não é coincidência, é a lógica do sistema econômico que nos governa. Deixem-me falar de algo que quase não aparece nos grandes veículos de comunicação, mas que é igualmente devastador. O bloqueio marítimo desencadeou uma emergência de abastecimento alimentar nos estados do Golfo, que dependem do estreito para mais de 80% de sua ingestão calórica. Em meados de março, 70% das importações alimentares da região estavam interrompidas. 80% da ingestão calórica.
Isso não é um inconveniente logístico, é uma crise humanitária em gestação. E ela está conectada ao que acontece nos mercados mundiais de alimentos, que também nos afetam, porque os preços das commodities agrícolas são globais. Quando o trigo sobe no Golfo, sobe no mundo inteiro. Quando o preço do fertilizante dispara porque o gás natural escasseia, os custos de produção agrícola se elevam em todos os continentes. O economista-chefe da FAO advertiu que o colapso no tráfego de navios pelo Estreito de Hormuz está criando um dos choques mais severos aos fluxos globais de matérias-primas dos últimos tempos, com implicações significativas para a segurança alimentar e a produção agrícola. A segurança alimentar. É isso que está em jogo aqui, não apenas o preço da gasolina, não apenas a inflação nos mercados financeiros, o acesso à comida para milhões de pessoas. E quando o economista-chefe de uma agência da ONU usa essa linguagem, é preciso levá-la a sério. É preciso perguntar que decisões políticas nos trouxeram até este ponto e quem deve responder por elas. Voltemos à votação na ONU, porque há uma dimensão institucional aqui que é profundamente importante. A votação aconteceu horas antes de um prazo estabelecido pelo presidente Trump para que o Irã abrisse a via de navegação estratégica sob a ameaça de ataques às suas usinas elétricas e pontes, horas antes de um ultimato presidencial. Esse é um detalhe que merece toda a nossa atenção. A ONU se reuniu não em um momento de calma diplomática, mas na beira de uma nova e possível escalada militar. E a incapacidade do Conselho de Segurança de agir, bloqueado pelos vetos da Rússia e da China, deixou o campo livre para que a lógica militar assumisse o controle. Esse é o padrão que vimos se repetir inúmeras vezes nas últimas décadas. A diplomacia multilateral falha ou é bloqueada. E então a ação unilateral militar se apresenta como a única opção disponível. Mas essa não é a realidade, é a narrativa que serve a determinados interesses. O chanceler do Bahrein, após a votação frustrada, declarou que o Conselho havia falhado em assumir sua responsabilidade diante de uma conduta ilegal que exige ação decisiva e imediata. E ele tem razão no sentido de que a paralisia institucional tem consequências reais. Mas o que esse argumento não diz, o que nenhum diplomata diz na sala do Conselho de Segurança, é que a própria arquitetura daquela instituição foi projetada para proteger os interesses das grandes potências e não para defender países pequenos ou populações vulneráveis. O direito de veto não é um instrumento de justiça internacional, é um instrumento de preservação do poder dos mais poderosos. E hoje esse instrumento está sendo utilizado por dois blocos com visões de mundo em conflito, paralisando a única instituição que poderia mediar com legitimidade global. Há algo mais que precisamos entender sobre a posição da China em tudo isso. O Japão depende do Oriente Médio para aproximadamente 90% de suas importações de petróleo bruto, grande parte das quais passa por Hormuz. A Coreia do Sul obtém cerca de 70% de seu petróleo bruto do Oriente Médio e roteia mais de 95% desse petróleo pelo Estreito. Isso é fundamental. A China vetou a resolução, mas os aliados mais próximos da China na Ásia, o Japão e a Coreia do Sul, são os que mais sofrem com o fechamento do Estreito. E a Índia, que também mantém relações próximas com a China e que também depende enormemente do petróleo do Golfo, se encontra em uma situação extremamente difícil. Então é preciso perguntar: o veto chinês é uma postura de princípios ou é uma jogada estratégica calculada para enfraquecer a posição do Ocidente no tabuleiro global, independentemente do custo que pague sua própria vizinhança?